Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje iniciar com o quarto capítulo da apostila volume 2. Hoje nós falaremos sobre verbetes enciclopédicos, ou seja, verbete de enciclopédia. Agora, você sabe o que é uma enciclopédia? Vamos entender melhor. Há muito tempo atrás, nós não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje, né? Então, como você imagina que na época lá dos alunos da sua avó, na época da sua avó, da sua bisavó, como é que eles faziam para pesquisar sobre alguma coisa? Hoje, nós usamos a internet. Fazemos as pesquisas através da internet, através de bibliotecas virtuais, enciclopédias virtuais. Também ainda temos as bibliotecas normais, físicas, né? Mas muita gente faz através da internet, que é muito mais rápido, uma forma mais rápida e segura sem precisar sair de casa. Então, como é mesmo que eles faziam naquela época lá dos nossos avós e dos nossos bisavós? Então, eles usavam um tipo de livros, né? Livros diferentes, que eram chamados de enciclopédias. Essas enciclopédias, elas traziam um assunto através de temas. Por exemplo, como uma enciclopédia falando sobre dinossauros, como uma enciclopédia falando sobre biologia, falando sobre seres aquáticos ou plantas. Então tinha enciclopédia de todo tipo e com todos os assuntos, né? Essas enciclopédias, ela reuniam o máximo de informação sobre aquele assunto pesquisado. E aí era bem mais fácil de achar, né? Quando você ia pesquisar numa enciclopédia, o livro todo abordava aquele fato que você estava pesquisando, aquele assunto que você estava pesquisando. O que tem a ver verbete enciclopédia? O que tem a ver não? O que seria verbete enciclopédico? O verbete nada mais é que o texto que explica o assunto. Aquele texto que vem dentro da enciclopédia que nos traz informação sobre aquele assunto pesquisado. Isso é chamado de verbete. É o texto que explica as informações sobre o assunto pesquisado. Ele traz informações. Então, vamos dar um outro exemplo de verbete. Aqui, ó. Nós temos aqui o dicionário. No dicionário, nós também encontramos o verbete, que são esses textozinhos aqui que nos traz informações sobre as palavras pesquisadas. Esse texto que explica as palavras para a gente também é chamado de verbete, tá bom? A mesma coisa que na enciclopédia. O texto que vem explicando sobre o assunto na enciclopédia é chamado de verbete. Então, assim, o gênero textual verbete, ele traz informações para o leitor sobre um assunto pesquisado e ele normalmente é escrito com linguagem formal. Vocês já estudaram sobre linguagem formal e informal, mas eu vou estar reforçando aqui, relembrando. A linguagem formal é aquela linguagem que é bem certinha, bem correta, não tem gírias, não tem abreviações, é uma linguagem bem certinha, ok? E a linguagem informal é aquela linguagem que a gente utiliza com um parente mais próximo, né? Com o nosso irmão, com o nosso amigo. Então, é uma linguagem que pode ser um pouquinho mais relaxada. A gente fala com um pouquinho de gíria, beleza, né? Então, a linguagem informal é essa, que a gente pode utilizar com um parente mais próximo, com uma pessoa que a gente tenha mais intimidade, né? Então, essa é a diferença da linguagem formal, que é aquela forma correta de se escrever, e da linguagem informal, que é aquela forma que a gente pode utilizar com uma pessoa mais íntima. Acompanhe agora com a tia o texto, o artigo apresentado aí para vocês na página 8, falando sobre mosquitos na luta contra a dengue. Muita gente se assusta ao ver o mosquito Aedes aegypti, identificado por suas patinhas listradas, porque tem medo de pegar dengue. Daqui a um tempo, pode ser que ninguém precise mais ter medo desse inseto, porque pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, devem começar a liberar mosquitos especiais, que não transmitem a doença.
Parece esquisita a ideia de soltar mosquitos, mas pesquisadores australianos descobriram que essa é a melhor maneira de controlar a doença. Eles descobriram que podem introduzir uma bactéria chamada Wolbachia dentro dos ovos dos mosquitos, para que eles fiquem imunes aos vírus da dengue. Esses mosquitos especiais que receberam a bactéria passam a ser importantes no controle do vírus. Se um macho do mosquito especial, se um macho especial cruza com uma fêmea com dengue, os filhotes não sobrevivem. Se ele cruza com uma fêmea sem dengue, os filhotes herdam essa bactéria, a bactéria Wolbachia, e se tornam imunes, não abrigando nem transmitindo o vírus da dengue. Quando esses mosquitos especiais forem liberados entre os normais e forem se reproduzindo, espera-se que, depois de algum tempo, não existam mais mosquitos capazes de transmitir a dengue. Então, meus amores, após a leitura do artigo, nós iremos fazer, no caso vocês irão fazer, a atividade de produção textual, a produção de um verbete. Vocês vão usar essas questões, o que é Wolbachia, como ela reage quando colocada dentro dos ovos do mosquito, a Aedes aegypti, e por que ela é importante no controle da dengue. Vocês vão responder no caderno de vocês, de produção textual ou de língua portuguesa, essas atividades e assim compor um verbete falando sobre a bactéria Wolbachia. Agora, passando para a página número 9, nós vemos uma verbete falando sobre a doença dengue, Então, nós iremos agora acompanhar a leitura que a tia vai fazer, vocês irão acompanhar a leitura da página número 9. Dengue é uma doença tropical infecciosa causada pelo vírus da dengue, um arbovírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, que inclui 4 tipos imunológicos, o DEN1, DEN2, DEN3 e o DEN4. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares e uma erupção cutânea, característica que é semelhante à causada pelo sarampo. Em uma pequena porção de casos, a doença pode evoluir para a dengue hemorrágica, que tem o risco de morte, porque resulta em sangramento, baixos níveis de plaquetas sanguíneas, extravasamento de plasma no sangue ou diminuição da pressão arterial a níveis perigosamente baixos. A dengue é transmitida por várias espécies de mosquito, do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti. O vírus tem 4 tipos diferentes e a infecção por um deles dá proteção permanente contra o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 3. Um contágio subsequente por algum tipo diferente do vírus aumenta o risco de complicações graves no paciente. Como não há vacina disponível no mercado, a melhor forma de evitar a epidemia é a prevenção, por meio da redução ou da distribuição do habitat e da população de mosquitos transmissores, assim como da limitação da exposição a picadas. Como podemos ver, esse texto foi retirado do site da Wikipédia, uma enciclopédia livre e online. Podemos verificar isso na fonte especificada no final do texto. Também podemos perceber que algumas palavras no texto foram grifadas. Essas palavras significam que elas indicam um link. Ao clicar nessas palavras, o leitor abrirá uma nova página da enciclopédia, que definirá o que elas significam. Olá, meus amores! Então, agora vocês já sabem o que é um verbete enciclopédico, ou um verbete de enciclopédia. Então, vocês vão fazer as atividades que a tia propôs lá na plataforma, as páginas da nossa apostila, e vão depois enviar para a tia. Um beijo! Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo
e bons estudos!